Aleluia, amém. Bênção de Deus, né? Poder mais uma vez compartilhar essa palavra. Gostaria de convidar a amada igreja a abrir comigo no livro de Filipenses, capítulo bem conhecido mesmo. E nós vamos ver aqui um assunto bem do dia a dia, do nosso dia a dia. É bom quando a gente fala do dia a dia, né? São coisas bem práticas, né? Na verdade, eu sou um pregador, se você observar, que procura pregar sobre todos os tipos de assunto. Não só um assunto, né? Realmente os pregadores pregam muito sobre salvação, né? Mas eu falo sobre o ser humano. E quando nós falamos sobre o ser humano, sobre o nosso dia a dia, é claro que eu falo de Deus primeiramente, né? Mas quando nós falamos do homem, nós devemos falar do dia a dia, dos assuntos do dia a dia, do nosso dia a dia, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Nós vamos ver como a ansiedade, às vezes, ela é presente na vida do ser humano, né? Diz que ela é o mal do século. Não sei se você sabe disso, né? A ansiedade, na verdade, ela é uma epidemia. Virou uma epidemia. Grande parte das internações nos hospitais, quem fala isso não sou eu, são os médicos. São doenças psicossomáticas. E são doenças geradas por depressão e por ansiedade. Depressão e ansiedade é uma coisa que anda muito junto, como nós vamos ver ao decorrer aqui. E nós vamos ver como que a ansiedade ela tem consumido as pessoas. Filipenses capítulo 4, versículo 6. A Bíblia diz tudo, ela tem que ir mais devagarzinho. Cheguei em Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nós vamos ler do 6 até o versículo 8, talvez o 9. Está escrito assim, olha, todo mundo que achou, puder ficar de pé. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças. Apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará convosco. Amém? Meus irmãos, como a amada igreja pode se sentar? Se eu perguntar aqui quem é ansioso, talvez você não diga que você é ansioso, né? Um dia eu estava conversando com uma menina, eu falei sobre ansiedade, ela fala assim, mas eu não sou ansiosa não, e comendo a unha, né? Eu não sou ansiosa não, né? Outro também, um dia um rapaz disse que o pastor falava, porque conversou com o rapaz também, e falou assim, eu não sou ansioso não. Aí batendo o pé, a perna assim, né? Geralmente as pessoas não veem aquilo que elas são, você já viu? Elas não percebem, o doido ele não gosta de ser chamado de doido, e geralmente ele não admite, né? E o ansioso, ele geralmente ele não admite que ele é ansioso. Às vezes ele não consegue ver. Mas a verdade é que às vezes ele é ansioso e a ansiedade, nós vamos ver como que essa ansiedade, ela é extremamente prejudicial na vida do ser humano. Meus irmãos, é tão interessante que a ansiedade, ela não escolhe classe. O rico, às vezes ansioso, o pobre ansioso, ela não escolhe cor, o preto, o branco, ela não escolhe idade. Criança, tem crianças ansiosas, hoje muito ansiosas, fazendo tratamentos, né? Velhos ansiosos, adultos ansiosos, porque a ansiedade, na verdade, ela não escolhe pessoas.
E hoje nós vivemos numa sociedade, se você observar, totalmente ansiosa. Se você dirige, é só você sair com seu carro aí na rua, você vai ver como que as pessoas são ansiosas. Eu me lembro um dia que eu parei no sinal, o sinal estava vermelho, e o cara de trás começou a buzinar como se eu estivesse atrapalhando ele. Eu observei que ele estava meio afobado, eu apontei que o sinal estava fechado. Ele pegou, vi que atrás ele ficou todo sem graça. E as pessoas não são assim, você já viu? A pessoa está dirigindo, o outro está ali dirigindo na rua, na velocidade da rua, ela quer pegar e arredar o outro carro. Sai da minha frente que eu quero passar. É assim ou não é? Já viu quando na fila de ônibus, as pessoas esperando onde chegar, já viu? Ela anda para lá, ela anda para cá, ela coça a mão, não é assim? Fila de banco começa a reclamar das pessoas, começa a reclamar do gerente, começa a reclamar do governo. Estou certo ou estou errado? Será que só eu tenho essa impressão? Então nós podemos perceber algo, que a ansiedade, ela está presente na vida das pessoas. E é tão interessante que Jesus, há 2000 anos atrás, eu já preguei aqui 5 coisas que Jesus ensinou sobre a ansiedade. Talvez eu cite algumas coisas aqui. 5 coisas que Jesus ensina sobre a ansiedade. O interessante é que o ser humano lá era ansioso. Nós podemos ver aqui, ali, personagens bíblicos que eram ansiosos. Davi mesmo na sua ansiedade ali. O próprio Pedro que andou com Jesus. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho de Pedro. O próprio Pedro era extremamente ansioso, não é? E é interessante que o ser humano ele é o mesmo, ele não muda. E o próprio Senhor Jesus, ele nos dá ordem não só uma vez, mas quando você lê o texto de Mateus, nosso diácono Vladimir citou aqui, Jesus fala, não andeis ansiosos, não só uma vez, mas ele vai citar várias vezes, olha, não ande ansioso, não esteja ansioso, não deixe que a ansiedade faça parte da tua vida, toma conta do teu coração. Porque, meus irmãos, se a gente deixar a ansiedade, ela chega. E ela está lá nas nossas vidas. E mais ainda, ela controla a nossa vida. Então, a ansiedade tem se tornado o mal do século. A ansiedade, como eu falei aqui, ela é responsável pela maioria das doenças psicossomáticas. E Deus aqui, então, ele vai nos dizer, não ande ansioso. Não esteja ansioso. Na verdade, ele não te dá uma opção, mas ele te dá uma ordem para que você não ande e não esteja ansioso. Meus irmãos, como é que nós podemos definir a ansiedade? O que é ansiedade? Porque talvez eu esteja falando de ansiedade, mas talvez para você a ansiedade é algo muito vago. Mas o que é ansiedade? Eu, quando estava pensando nisso, eu lembrei de um bichinho. A Adriana via muito um desenho com a Ana, você deve conhecer, chama Era do Gelo. Quem já viu esse desenho aqui? Você lembra aquele bichinho que estava correndo atrás de uma castanha? Da noz, né? Nozes ali. Ele corria atrás da noz, na hora que ele ia pegar a noz, escapava, ele não conseguia, e ele ia de novo, aconteceu alguma coisa com ele, e ele estava atrás sempre daquela noz ali, tentando pegar aquilo ali, né? E nisso aí o mundo estava derretendo, né? E ele com foco naquela noz ali, tentando pegar aquela noz de qualquer jeito. A maneira mais simples que eu poderia te descrever a ansiedade é quando parece que você está correndo atrás de algo, mas você nunca alcança. Os bancos, até pensando nisso, criaram o caixa 30 horas. Na verdade, não existe 30 horas. O Unibanco, você lembra que criou 30 horas? Não existe 30 horas. Na verdade, o que existe é 24 horas. Mas, às vezes, a ansiedade, ela faz com que o nosso dia pareça pequeno. É como você estivesse tentando resolver algo, mas você nunca conseguisse resolver. Você estivesse sempre atrasado por resolver aquilo ali. É como se você estivesse ali pensando muito no amanhã. Eles definem que a ansiedade é excesso de futuro. Geralmente as pessoas ansiosas, elas pensam muito no futuro. Elas pensam em como resolver o problema que é para resolver amanhã.
Ela quer resolver no dia de hoje. É por isso que Jesus diz assim, olha, deixa o mal do amanhã para amanhã. Porque se você tentar resolver hoje, você não vai dar conta. Porque você já tem os problemas de hoje, você já tem as dificuldades de hoje. E o ser humano geralmente é assim. Eu tenho treinado muito meu coração, porque geralmente, olha, todo dia eu acordo, eu tenho 5 boletas para pagar. Eu, às vezes não tenho dinheiro, meus irmãos, olha quanta coisa para a glória de Deus, eu tenho um cartão de crédito, nem que eu sou rico nem nada não. É porque eu compro muita coisa da empresa no cartão. Eu tenho um cartão de R$ 19.800 para pagar segunda-feira. Há 5 dias atrás eu não tinha um tostão para pagar esse dinheiro. Mas eu vou te falar como que eu não andei ansioso. Eu decidi não ficar ansioso. Eu quero te ensinar várias coisas aqui para que a ansiedade ela não tome conta do seu coração. Porque é muito fácil. Hoje mesmo eu estava para vir para cá. Eu até pergunto, Deus, será que o senhor não escolheu a pessoa errada, não? Né? Porque eu tenho 2 empresas, síndico de um prédio, tenho uma mãe idosa. Só para você ter uma ideia, eu saí, a Adriana chegou 6 horas, eu estava acabando de fazer uma boleta para o cliente. A Adriana falou, tem que andar rápido, tomar banho rápido, porque nós temos que ir lá na sua mãe passear com o cachorro e tudo. Eu cheguei 15 para 7 na minha mãe, passeei com o cachorro, deixei ele em casa, limpei a patinha dele, dei atenção para ela. Depois a Adriana falou, tem que pegar a irmã Tereza. Ela, amém, vai lá na bênção. Né? E viemos para cá. Mas eu, no momento nenhum, eu vou te ser sincero, honestamente, diante de Deus, olha, não estou mentindo, diante de Deus, momento nenhum eu fiquei ansioso. E eu vou te falar por que eu não fiquei ansioso. Momento nenhum eu fiquei ansioso por pagar essa boleta, graças a Deus o dinheiro já está na minha conta. Né? Deus me abençoou. Né? Mas uma coisa eu vou te ensinar, como não ficar ansioso, como não viver ansioso. Porque se nós deixarmos, meus irmãos, a ansiedade ela faz a gente arrastar diante dela. E você vai ver como que essa ansiedade ela é algo penoso. É algo que destrói a sua vida, destrói seu casamento, destrói os seus relacionamentos, destrói a sua vida profissional, destrói a sua saúde. Porque a ansiedade é como aquela coisa corrosiva, ela vai corroendo tudo. Porque a pessoa ansiosa fica nervosa, já briga com o cônjuge, não é assim? Você já viu a pessoa quando está meio nervosa, meio agitada, como é que ela briga fácil, responde mal, briga com as pessoas na rua? É assim ou não é? Ansioso, ele nunca está tranquilo. Daqui a pouco ele começa a ter dor de estômago, dor de cabeça, o coração começa a bater mais forte, ele começa a não respirar direito. Porque a ansiedade ela vai correndo tudo, ela corrói a sua saúde, ela corrói a sua vida emocional. E como viver? Não digo não, que você não vai ficar ansioso em algum momento, porque às vezes nós vamos. Mas como a ansiedade não tomar conta e controlar a sua vida no mundo totalmente de agitações? Eu não quero falar algo utópico para você, não. Eu quero falar algo que serve para o seu dia a dia. Algo que realmente você vai experimentar na sua vida. Você vai sair daqui, você vai levar algo para casa. Como, então, não ficar ansioso num mundo tão agitado como é? Num mundo que quer impor as coisas para você. Porque assim, o mundo se deixa, ele impõe as coisas para você. Coloca compromisso que não é para você fazer. Né? Festa que não é para você ir, você vai. Você assume coisas que não pode assumir. Compromisso financeiro que não pode assumir, depois fica ansioso mesmo, porque assumiu o que não podia assumir. Pessoas chegam, eu sou assim, cliente, às vezes fala, oh, eu estou precisando de tal coisa, tal hora. Eu falo, olha, eu posso te entregar tal hora, eu não posso te entregar esse horário. Porque eu sei se às vezes a pessoa não está precisando tanto, não. Eu sei se eu for atender ela, eu vou arranjar uma correria tremenda ali, né? Ficar ansioso, e sendo que poderia ser algum tempo depois. Então eu falo, olha, eu não vou te enganar, eu posso te entregar a tal hora, porque eu quero arcar com o meu compromisso com você. Eu não quero falar uma coisa e não fazer, você entendeu? Então, meus irmãos, se a gente deixa esse mundo, ele coloca a regra para a gente sim. Né? Nós vivemos num mundo agitado. E como não viver dominado pela ansiedade no mundo de agitações? Então, ansiedade, nós podemos definir a ansiedade como? Ansiedade, na verdade, é essa inquietação interior. Você está sempre agitado dentro de você. Você está sempre se sentindo
impotente diante daquilo que você precisa resolver. Você se sente assim às vezes? Não. Ansiedade é como você não desse conta de resolver aquilo que era para ter resolvido. E tem coisas, às vezes, que fazem a gente ficar ansioso. Isso é ansiedade. E você sabe o que a ansiedade ela faz? Abre lá em Provérbios 12, 25. Alguém, se for mais rápido que eu, pode ler. Quiser um microfone aí para quem está gravando. Provérbios 12, 25, depois 15, 15. Eu vou começar a te mostrar um pouquinho rapidamente o que a ansiedade ela faz na vida da pessoa. E por que você não pode ser controlado por esse sentimento? Provérbios 12, 25. Quem achou? Aqui. 3 dela. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Alguém tem ansiedade escrito aí? Ansiedade no coração do homem. O abate, mas a boa palavra o alegra. Olha para você ver. As questões do coração o abate. Essa inquietação, ela te abate. Você sabe a primeira coisa que a ansiedade ela vai começar a roubar na sua vida? A alegria. A ansiedade, ela tira essa alegria diante de você. Olha lá Provérbios 15, 15. Está pertinho aí. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Versículo bonito, né? Então, a primeira coisa que a ansiedade, se ela está lá na sua vida, que ela vai começar a roubar é a sua alegria. Você sempre vai estar com um semblante descaído. Vai ser uma pessoa mal-humorada. Porque você vai estar sempre agitado. Não é por maldade que às vezes a pessoa vai responder o outro mal, não. É porque ela não está dando conta dela mesma. Ela está tão agitada que ela não dá conta nem dela. E às vezes ali o ansioso é interessante. Se você não tomar cuidado, ele te deixa ansioso também, tá? É algo contagioso, é algo que pega. Você tem que tomar cuidado, tá? Ansiedade, meus irmãos, uma outra coisa dizendo rapidamente. Ela rouba a sua paz. Ela rouba a sua tranquilidade. O que Jesus ele diz? Eu vou só citar aqui. João 14, 13. 3. Não se turbe e também em mim. Então a gente vê que a ansiedade ela tem um poder ali de roubar a tranquilidade. Não só a sua tranquilidade, mas a tranquilidade de quem está perto de você também, do seu lar. Porque a ansiedade, o que ela faz é a gente viver agitado. É por isso que a pessoa ansiosa, ela vai indo, ela começa a ter problema de pressão alta, ela começa a ter dor de cabeça, ela começa a ter problema de pressão. Porque o corpo não dá conta. Você já viu pessoas que parece que ela é ligada no 220, ela tá... parece um rolo compressor? Hein? Não dá conta. Vai indo, começa a adoecer. Começa a ter dor de cabeça, começa a ter enxaqueca, vai no médico, toma remédio, não adianta. Enquanto o problema está instalado ali, ele não for resolvido. Meus irmãos, o ser humano é 4 áreas da vida. Olha o que eu vou te falar rapidamente. Ele tem que estar bem nessas 4 áreas. A primeira coisa, ele é espiritual. Ele é espírito. Se a sua vida espiritual estiver mal, ela vai afetar a sua vida emocional. Ele também, o ser humano tem as suas emoções, que ele é alma também. Se a sua alma estiver mal, ela vai afetar a sua vida financeira. Você não vai ter prazer de levantar da cama, de trabalhar, de produzir. Você não vai ter prazer de ter relacionamento com ninguém. Afeta a sua vida espiritual, porque você não tem alegria em orar também. Não, o ser humano é um físico também, ele tem que estar bem fisicamente.
Cuida dessa carcaça. Você sabe por quê? Porque se você não cuida dessa carcaça, depois você vai carregar ela. Tem gente aí fumando, bebendo com 20, 30 anos, depois com 40 está tomando um monte de remédio, cheio de doença, cheio de coisa. Eu vou na academia não é porque eu gosto, não. Eu confesso, eu não gosto de fazer ginástica, não. Tem gente que gosta, mas eu não gosto, né? Não tenho esse dom, não, né? Mas sabe por que eu vou? Porque é necessário. É preciso. Graças a Deus eu tenho 51 anos, eu não tomo um remédio. Né? Eu tenho saúde. Mas se o seu físico estiver mal, vai afetar a sua vida. E uma coisa totalmente ligada à outra, a tua vida financeira tem que estar bem. Porque não tem como ficar feliz endividado, com um cobrador batendo na sua porta. E grande parte é endividado não é porque não tem dinheiro, não é porque ele ganha mal, não. Por incrível que pareça, quem é endividado é o que ganha um pouquinho melhor. Porque quem ganha mal já sabe que não tem, não faz dívida. Ele não tem cartão de crédito, ele só compra à vista. Né? Mas quem ganha um pouquinho a mais, ele acha que ele pode, que ele consegue, ele se enrola todo financeiramente, e daqui a pouco ele perdeu a paz, perdeu a tranquilidade, ficou ansioso. E você precisa cuidar bem dessas 4 áreas da sua vida. Na verdade, você não vai ter vida espiritual, você não vai ter vida emocional boa. Vai afetar as outras áreas. Nós precisamos ter essas áreas aí bem equilibradas na nossa vida. E se há algo que a ansiedade ela corrói a sua alma, ela tira a alegria, ela tira a paz do seu coração, ela rouba a sua saúde, rouba as tuas amizades. A ansiedade ela tem o poder de fazer isso. É por isso que nós temos que estar atentos. E você sabe de uma verdade que Jesus ensinou? Citando alguns tópicos rapidamente aqui da pregação que eu preguei da última. A ansiedade, a primeira coisa, ela é em vão. Ela não pode te ajudar em nada. Porque Jesus falou, olha, pode o homem, por acaso, acrescentar um palmo na sua altura? Pode, por acaso, uma pessoa, ela acrescentar um dia a mais de vida? Não, eu quero viver alguns segundos a mais. Você consegue fazer isso? Então, nós vemos que a ansiedade é algo em vão. E a grande verdade é que a maioria dos seus medos, os psicólogos, eu já vi falando isso, 80% deles nunca vão acontecer. Então, às vezes, nós temos chorado à toa. Temos nos preocupado à toa. O Hernandes, ele conta, o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele era um seminarista, e ele passou em frente a um quarto e viu que tinha um rapaz chorando. Né? E ele ficou ali, curioso, ele foi lá, conversou com ele, falou, o que você está chorando? Ah, porque eu estou com medo da minha mãe morrer, eu estou com muito medo da minha mãe morrer. Mas sua mãe está doente? Não, não está doente. Não. Mas eu estou com medo da minha mãe morrer. Ele conversou com aquele rapaz, acalmou o coração dele. Meus irmãos, ele é amigo de ministério, ele disse que a velha não morreu até hoje. Sabe o que é a verdade? É que grande parte dos nossos medos nunca vai acontecer. Só que a gente decide acreditar nele. Ansiedade, meus irmãos, ela é em vão, ela não te ajuda em nada, não. A primeira coisa que a ansiedade, uma coisa que ela faz é o contrário, ela te tira do foco. Ela te atrapalha. Sabe por que eu tinha tanta coisa para fazer e eu não fiquei ansioso? É porque eu mantive o foco. Certo? Porque quando você sai fora do foco, o primeiro foco é Deus. Né? E eu concentrei, falei, eu vou concentrar aqui. Porque quando você começa a fazer, automaticamente você começa a não ficar ansioso. Você quer ver a coisa que deixa a pessoa mais ansiosa na sua vida? Ela fica à toa. Você já viu os dias que a gente mais fica ansioso é o dia que a gente está à toa? Porque aí você começa a pensar num monte de coisa. É assim ou não é? Hein? Você vê que a pessoa sem trabalho, ela fica extremamente ansiosa. Não é? Tinha que ficar mais tranquilo. Mas a verdade é que quando nós mantemos o foco, você vai concentrar, vai fazer certo ali, no tempo hábil, certo. Né? E você não vai ficar ansioso. Porque, meus irmãos, se tem algo que deixa a pessoa ansiosa também, é quando a pessoa começa a protelar as coisas. Ah, não, amanhã eu resolvo. Tem gente que é assim, não, amanhã eu resolvo, amanhã eu faço. Olha, não quer para fazer hoje, não deixa para amanhã. Porque vai virar um problema tão grande que vai te engolir. Você não vai dar conta. E tem gente fazendo ali
o urgente, aquilo que era para ter resolvido urgente, aquilo que era para fazer ontem não foi feito. Aí virou urgência. Não protela as coisas da sua vida, não. Tem gente que tem que pagar uma coisa, não paga amanhã. Só que amanhã vem outra dívida e ele não paga. Aquilo começa a controlar o coração dele, ele começa a ficar ansioso. Né? E a ansiedade ela é algo em vão, outra coisa. Meus irmãos, quem vive ansioso é o ímpio. Jesus ele vai falar que não são os gentios que vivem assim, são palavras de Jesus, não são minhas. Leia Mateus 6 lá, que você vai ver do versículo 24 ao 33. Não são os gentios que vivem assim. Porque sabe da grande verdade, o gentio não conhece o amor de Deus, não. Ele sabe quem que é o Deus dele? É o seu braço. É a sua força. Eu resolvo mesmo. Eu faço mesmo. Você já viu pessoa que assim acha que é muito bom? Não, eu consegui, eu trabalhei, eu que fiz, que fiz, aconteceu. Só que, na verdade, diante da vida, ele é pequeno. O ímpio, ele vive assim mesmo, porque ele é o seu próprio Deus. A ansiedade, na verdade, é falta de conhecer a Deus verdadeiramente. Porque quando nós o conhecemos, quando nós o buscamos, nós descansamos na promessa dele. E a ansiedade também, se a gente for olhar, sabe por que falta de conhecer Deus? Jesus fala, olha, por acaso, as aves dos céus, você já viu um passarinho preocupado? Você já viu um cachorro preocupado? Eu não vejo. Eu não vejo passarinho. Você já viu um passarinho ansioso? Eu não vejo. Você vê que o homem prendeu ele na gaiola. Mas ele na natureza não fica ansioso, não. Porque o ser humano é engraçado. O animal ele preocupa só com duas coisas, de acordar e comer, dormir. É isso que o animal preocupa. O ser humano já preocupa com a outra coisa de ser feliz, de ter mais. E só que desse ter mais, às vezes, na sua própria força, ele é infeliz. Quando nós não confiamos em Deus. E Deus, Jesus, sabendo disso, ele vai dizer, olha, por acaso os passarinhos, ele no Pai do céu não alimenta? Quem que é que faz o lírio do campo bonito? Meus irmãos, nós temos que ter uma convicção, uma certeza, quem cuida de mim, quem cuida de você, é o próprio Deus. É por isso que nós não precisamos viver ansiosos. Quando nós temos essa convicção e essa certeza que quem está cuidando de nós é o próprio Deus. E Jesus ensina, mais uma vez, ele vai dizer, olha, busque primeiro o reino de Deus. E o que ele vai dizer? As outras coisas serão acrescentadas. Para pular como resolver a ansiedade, eu quero ler um último versículo com você, Salmo 94, versículo 19. Esse versículo é muito bonito também. Pode. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram minha alma. A minha versão está assim, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. A versão dele, olha que coisa tremenda. Quando a ansiedade dominava sobre mim, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Meus irmãos, sabe quem que pode acalmar o nosso coração? Jesus não acalmou só o mar bravio, não. Ele acalmou a tempestade que havia dentro de Pedro. E Jesus é aquele que sabe como acalmar o teu coração. Ele sabe aquele que como trazer paz à sua alma que está aflita. E voltando para o texto lá, então como nós podemos então não ser dominados pela ansiedade? Olha aí, quem está com a sua Bíblia aberta, Filipenses 4, 6. Como então no seu dia a dia, no mundo
tão agitado, como que nós podemos, então, não ser dominado pela agitação desse mundo e não permitir que essa agitação ela rouba a nossa paz, a nossa tranquilidade, rouba a nossa fé, rouba a tua vida de comunhão com Deus, porque rouba. Como então nós podemos, então, no mundo de agitação, experimentar dessa paz? Olha o que está escrito lá. 4, versículo 6. Está escrito assim, olha. Deixa eu achar vocês aqui, porque a minha Bíblia é texto. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça, apresente seus pedidos diante de Deus. Primeiro passo que eu quero te dizer para você não ficar ansioso. É por isso que é tão importante, olha, eu falo, o que vai te manter de pé é se você tem comunhão com Deus. É se você tem intimidade com Deus. Meus irmãos, não tem muita invenção. Tem gente que acha que vai para o seminário e vai crescer. Não vai, não. Ele pode até ter mais informação. Mas sabe o que vai te levar verdadeiramente a crescer espiritualmente? Experimentar isso aqui que eu estou te falando? É se você tem uma vida de comunhão com Deus. É por isso que o devocional é tão importante, eu insisto em falar isso. Por isso que é tão importante quando você acorda de manhã e você ora. Porque as adversidades, os problemas do dia a dia vão vir. Só que você vai estar com o seu coração preparado diante de Deus. Isso não é conto de carochê, não. Quem experimenta disso sabe que é realidade. Quando nós negociamos a nossa vida de comunhão com Deus, o inimigo ele vai trazer as agitações dele. E ela vai tomar conta da sua vida sim. Você vai viver agitado, sendo jogado para lá e para cá pelas situações. Você já experimentou disso? Ou será que só eu já experimentei disso? Você sabe qual que é o grande problema das pessoas? Elas passam por alguma situação difícil, alguma situação, ela fala para o vizinho dela, que não quer nada do bem às vezes dela, está morrendo de inveja. Ela fala para o amigo também, que não tem muito conselho às vezes para dar. Não é assim? Fala para o dono do boteco, se você for para o boteco. Ele vai falando para todo mundo. Mas ele esquece de falar para quem realmente pode dar sábios conselhos, e mais ainda, e trazer a solução verdadeira. Sabe o que o salmista Davi ele diz? Olha, busquei ao Senhor, Salmo 34, versículo 4, e ele me livrou de todos os meus temores. Porque quando eu e você buscamos a Deus, e nós colocamos diante dele, ele é aquele que vai vir, como o Salmo está escrito aqui, olha, as inquietações tentaram tomar conta do meu coração, mas o Senhor trouxe paz na minha alma, o Senhor trouxe alívio na minha alma, não é isso? Salmos 94, 19 nós vemos. Porque a palavra diz que muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quando nós acostumamos a apresentar diante de Deus, é confiar que Ele é poderoso e que Ele é muito maior do que aquelas circunstâncias, e que Ele realmente ouve a nossa oração, que Ele está atento, meus irmãos. Nós vamos colocar diante de Deus. Ainda que você está com medo, você fala, Deus, eu estou com muito medo, mas me ajuda. Coloca fé no meu coração. Coloca esperança agora. Vem o meu socorro, traz alívio. Se você ler Salmos, você sempre vai ver Davi falando aqui, Deus socorre-me. Angústias do inferno de mim se apoderaram. Não é que está escrito lá? Laços da morte me cercaram. Você já pensou viver numa situação assim? Meus irmãos, a verdade é que quando Davi, ele ali foi consagrado a rei,
a Samuel, a coisa não foi fácil para o lado dele, não. Porque a partir do momento que ele foi consagrado, Saul ficou sabendo, o ciúme despertou no coração de Saul, e aquele que tinha poder na mão decidiu matar Davi. É como se o presidente que tem poder, não mais do que o presidente, porque o rei manda e desmanda, né? O presidente ainda tem a Câmara. O rei falou, não, eu quero matar aquele ali, eu vou matar. E ele começa a colocar exército, ele começa a colocar todo mundo atrás de você. Aonde você vai, você está cercado. Ninguém quer sua amizade, porque ter sua amizade é estar contra o rei. Essa era a situação de Davi. Era angústias do inferno mesmo. Era laços da morte sobre a vida dele. No Salmo 116, ele vai dizer isso, olha, angústias do inferno de mim se apoderaram. Chegou a apoderar dele mesmo. Chegou a tomar conta do seu coração. Chegou a trazer aflição dentro da sua alma. Laços da morte me cercaram. Mas logo ele vai dizer, mas eu invoquei o nome do Senhor. E ele me livrou. Meus irmãos, quando nós aprendemos a invocar o nome do Senhor, o Senhor vai nos livrar dos temores. Qual o temor que tem cercado a sua vida? Qual o fantasma que tem feito parte ali da sua mente, da sua alma? O que tem roubado a tua paz, a tua tranquilidade? Mas quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele é aquele que vem ao nosso socorro. Ele é aquele que livra a nossa alma da aflição. Quantas vezes eu já tive aflito, mas eu dobrei o meu joelho. Quando eu levantei novinho em fúria. Mesmo que eu não levantei novinho, mas Deus foi recriando o meu espírito. Amém? Ele é aquele que pode te livrar dos seus temores. Por isso que a palavra vai dizer assim, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não ande. Não vale a pena, a ansiedade não vale a pena. Ela não pode acrescentar nada na sua vida, ela tira o seu foco, como eu falei. Ela vai te atrapalhar. Jesus ensinou isso muito bem, né? Mas aqui agora ele vai começar a dizer o contrário. Além de você não andar ansioso, eu quero te ensinar como você não andar ansioso. Mas apresente-se diante de Deus as vossas petições. Meus irmãos, não é porque você vai orar, sua oração vai ser forte, e Deus vai te atender porque sua oração é forte. Deus, sabe a verdade? Antes das palavras chegar à tua boca, Deus já conhece. Ele já sabe de tudo. Ele sabe de tudo que você precisa. Mas por que então, se ele sabe de tudo, por que eu tenho que chegar e apresentar diante dele as minhas orações, as minhas súplicas? Por que eu tenho que dizer para ele? Um dia eu perguntei isso para Deus. Eu falei, Deus, por que eu tenho que dizer para o Senhor, se o Senhor já sabe de todas as coisas? O Senhor já sabe de todos os meus problemas? Sabe qual é a resposta que o Espírito de Deus me trouxe? Falei, meu filho, não sou eu que preciso, não é você que precisa. Porque quando você apresenta diante de mim, fé é gerada no seu coração. Quem precisa de fé não é Deus, não é você. Ele é Deus, mas quando você aprende a chegar diante dele, ele enche o seu coração de fé. Por isso que é tão importante você orar. Porque não tem ninguém que chegue diante da presença de Deus e que não sai verdadeiramente impactado pelo poder do Senhor. E é por isso que a palavra está nos dizendo, aprende a apresentar diante de Deus. Você tem apresentado diante de Deus ou diante dos homens? Ou a tua confiança tem estado nas coisas? No dinheiro? Só que o dinheiro acaba. A pessoa traz, se for nas pessoas. Se for o carro, rouba o carro. Não é assim? Mas se a sua confiança está em Deus, olha, você é como os montes do céu. Não se abala, mas permanece. Então, a primeira coisa que eu quero te ensinar, primeira coisa, aprenda a apresentar diante de Deus. Porque quando você apresenta diante dele, ele é aquele que livra dos seus temores. Eu vou correr um pouquinho. Sabe de uma coisa? Outra coisa que eu quero te dizer, para você não viver ansioso.
Aprenda a confiar em Deus. E aprenda a trazer à memória aquilo que te dá esperança. O que Jeremias falou? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas você já viu que quando nós estamos passando por dificuldade, o que você começa a trazer na memória, geralmente, no seu HD? Eu acho engraçado que as pessoas têm mais facilidade de acreditar no fracasso do que na vitória. Não tem jeito, já deu errado mesmo. Para mim não tem jeito. Mas aprenda a crer nas promessas de Deus. Aprenda a confiar. Aprenda a colocar essa palavra em prática, sabe? Porque essa palavra ela é poderosa. Ela não falha, tem sido assim na minha vida, olha, dá certo e dê muito certo. Das promessas do Senhor. Sabe por que o Salmo 119? O Salmo 119 é um salmo lindo. Ele fala sobre a supremacia da palavra de Deus. E sabe o que o Salmo 119, versículo 92, ele vai dizer sobre isso que eu estou te falando? Meus irmãos, ansiedade, como eu falei, é falta de confiança em Deus. E quando eu e você começamos a proclamar essa palavra, ela é tão poderosa que ela vai se cumprir na nossa vida. Quando nós começamos a lembrar das promessas de Deus, essas promessas vão se cumprir em nós. Salmo 119, versículo 92. Esse salmo é tão grande que vai ficar fácil de você achar ele. 119, versículo 92. Olha o que está dizendo aqui. Para quando você medita nessa palavra, tá? O que acontece? Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento me teria destruído. Se a tua palavra não fosse o meu prazer, os fantasmas, os medos tinham tomado conta do meu coração. E quantos fantasmas tomam conta da nossa mente? Quem não é casado, medo de não casar. Quem tem medo de ficar sozinho? Tem gente que eu vi um artista falando que ela fazia show para multidões de pessoas, mas era uma pessoa extremamente sozinha e se sentia totalmente solidão. Porque é um estado de espírito, né, ter pessoas só. Quantos tem medo de ficar pobre? Eu já vi gente rica que, mesmo rico, vivia como pobre. Mas por que você está assim? Gasta seu dinheiro e fala, não, depois eu fico pobre de novo. Mas você já está vivendo como pobre, vai morrer como milionário. Sabe uma coisa? Eu prefiro viver como milionário e morrer pobre. Eu gastei todo o meu dinheiro, ninguém vai gastar para mim. Mas tem gente que assim, tem medo de ficar pobre, você já viu? Medo de perder, tem tanto medo de perder. Sabe por que o ciumento tem tantos ciúmes do outro? É porque tem medo de perder o outro. Só que ele tem tanto medo que ele vai sufocar o outro, ele vai realmente perder o outro. Porque o medo faz isso. Mas a segunda coisa que eu quero te dizer, para que você não viva ansioso, o que a palavra vai dizer? Olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é agradável, meus irmãos, olha a palavra. Porque a mente é o nosso maior campo de batalha. É onde o inimigo ele vai vir, vai começar a agir, é onde ele vai começar a colocar os medos dele dentro de você. Você não vai dar conta. Você já teve esse pensamento? Vai dar errado mesmo, né? Comigo já teve esse pensamento. Às vezes nós temos que expulsar uns demônios e botar para correr. Porque se deixar, ele quer estar lá e fazer. Ele é folgado, se deixar, ele faz morada, viu? Ele entra na casa, ele senta, e não sai fácil, não, viu? Você tem que botar ele para correr, lembrar da palavra mesmo. Pensamentos negativos vêm, toma a nossa mente mesmo. Você deixa que aquilo ali vem, toma conta do seu coração, toma conta da sua vida. Mas o que a palavra nos alerta? Olha, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que tem louvor, ocupa a vossa mente. Não guarda na sua mente coisa que não presta, não. Não guarda sentimento de fracasso, não guarda sentimento de rejeição.
Porque vai te deixar muito ansioso mesmo. Mas guarda a respeito daquilo que Deus ele diz para você, quem você é. Creia nessa palavra, meus irmãos, essa palavra ela é poderosa. Quando nós começamos a meditar nessa palavra e colocar em prática, é por isso que o apóstolo Paulo vai dizendo, renovando a vossa mente pela palavra de Deus. Nós precisamos renovar nossa mente com a palavra de Deus. Olha, crente ele não lê Bíblia, não é só na igreja, não. Eu sei que grande parte das pessoas fazem isso. O dia que ela abre a Bíblia é o dia que ela vai no culto. Se ela for 2 vezes por semana, vai abrir 2 vezes. Se for uma, vai abrir uma. Meus irmãos, como quer crescer? Como quer ter fruto de Deus na sua vida? Como que quer amadurecer se não lê a palavra? Se não medita nessa palavra, eu não só leio, não. Eu costumo brincar, eu moro dentro do texto. Porque eu fico meditando, eu fico pensando, como é que é isso aqui, como é que é aquilo ali. Porque Jesus, ele já te disse, eu quero fechar para você assim, olha, a minha paz eu vos dou. Não como dá o mundo. O mundo tem a paz que a gente já conhece. É a paz da circunstância, é a paz do prazer. Só que passa, a paz vai embora. Mas a paz que ele tem é a paz verdadeira. Porque essa paz verdadeira é uma pessoa que se chama Jesus. E ele tem a verdadeira paz para te dar no seu coração. Eu tenho certeza que se você seguir essas duas coisas aqui, a ansiedade não vai estar lá na sua vida. As outras eu só vou citar. Tenha foco na sua vida. Pessoa sem foco, ela perde muito tempo e ela acaba ficando ansioso. Seja aquele que seja o diretor da sua peça de teatro, da sua peça da sua vida. Não seja aquele que deixa as pessoas dirigir a sua vida. Senão você também vai viver ansioso. Não protele as coisas. Mas aquilo que é para fazer hoje, faça. Não tome o que é de amanhã para hoje. Porque se você tomar, o seu coração vai ficar ansioso. É claro que eu planejo amanhã. Mas eu não vivo o amanhã tentando viver no dia de hoje. Porque se você fizer isso, olha, não tem como. Mas a Bíblia vai dizer, viva cada dia o seu dia. E tenha certeza que tem quem tem cuidado de vós. É o próprio Deus. E fechando para você, a última coisa que Pedro vai dizer, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Nós não precisamos. Olha quem falou isso, era extremamente ansioso. Meus irmãos, Pedro era tão ansioso que ele repreende Jesus quando Jesus vai para a cruz. Quando ele está lá na água, ele fala, manda eu andar na água aí, ele anda para a água, ele começa a olhar, ele afunda, ele começa a gritar, Jesus me salva. Jesus vai lá, arranca ele lá do fundo do mar, lá, bota ele para cima de novo. Vem o soldado lá, ele dá espadada já na orelha. Ele era impossível dar espadada na orelha do soldado lá, arranca a orelha dele, Jesus vai lá e cola no lugar. Pedro era um homem assim, você entendeu? Extremamente ansioso, mas é interessante que esse homem que era ansioso, ele aprendeu a confiar em Deus. E ele diz esse versículo assim, olha, lance. Sabe o que é lançar? Você já fez lançamento de alguma coisa? Lançar é jogar. Joga para Deus. Porque quem tem cuidado de vós é o próprio Deus. Amém? Quero deixar essa palavra, que realmente ela seja útil na sua vida. Eu sei que é coisa bem prática do dia a dia, mas que seja coisa que seja útil para você. Amém?